Eu não nasci para ser aceita. Essa foi a primeira verdade que aprendi em silêncio, ainda criança, entre as comparações ácidas, os olhares atravessados e os sorrisos reservados apenas para ele, o menino de ouro da casa, meu irmão mais novo, Caio. Durante anos, tentei me convencer de que ser ignorada não era o mesmo que ser rejeitada. Afinal, eu não apanhava, nem era trancada em um porão. Eu apenas não existia. Exceto quando faziam questão de lembrar que Caio era o orgulho da família, que meu nascimento foi um acidente e que, se eu tivesse feito algo de verdade com a minha vida, talvez também recebesse presentes no Natal, elogios nos almoços de domingo ou abraços fora de datas comemorativas. Mas eu não fui para a medicina. Eu escolhi economia. Bolsa integral em uma universidade pública, estágio em uma grande empresa antes mesmo de me formar, noites em claro estudando planilhas e aprendendo mais do que me era ensinado em aula. Cresci sabendo que, se não fosse perfeita, não seria vista. Então, tentei ser perfeita. E mesmo assim, só ouvia que eu era fria. Que era egoísta. Que devia ter seguido o caminho do Caio, o amédico brilhante do futuro. A gota d'água veio em um domingo qualquer. Sentamos à mesa e, entre uma fatia de lasanha requintada e outra, minha mãe disse, com um sorriso que me arrepiou a espinha: Filha, você já está estável, tem um bom salário. Já pensou em ajudar o seu irmão com a faculdade dele? Eu ainda mastigava quando ela completou: Ele quer medicina. E você sabe como é caro manter esse curso em uma faculdade particular? Eu engoli o resto da comida com dificuldade. Olhei para o meu pai. Ele não disse nada. Apenas manteve os olhos fixos na televisão, como se o pedido fosse trivial demais para merecer sua atenção. Desculpa, comecei, ajeitando os talheres com calma, mas com o sangue fervendo por dentro, mas o dinheiro que ganho é fruto do meu esforço. Não vou pagar a faculdade do Caio. Minha mãe arregalou os olhos. Como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Você vai negar isso ao seu irmão? Ele é mais novo, precisa de apoio. Eu também precisei. E ninguém me ofereceu nada, rebati. Foi aí que meu pai finalmente se manifestou. Se é assim que você pensa, então considere-se morta para nós. O silêncio que se instalou naquela mesa foi ensurdecedor. Até Caio, que geralmente se achava o centro do universo, não teve coragem de encarar meus olhos. Me levantei, sem derrubar a cadeira, sem fazer cena, mas com uma dor pulsando no meio do peito que quase me deixou sem ar. Naquela noite, jogaram minha existência no lixo com a mesma frieza com que se rasga um papel sujo. Nunca mais me ligaram. Não perguntaram como eu estava. Nunca quiseram saber se eu comia, se dormia, se respirava. E, durante muito tempo, isso me dilacerou. Mas também me forjou. Usei cada pedaço de abandono como combustível. Continuei trabalhando em silêncio, subindo degrau por degrau. Investi, estudei, fui promovida. Troquei de apartamento, troquei de carro, viajei, fiz cursos no exterior, abri meu próprio negócio, uma consultoria que, em um ano, já atendia 3 multinacionais. E nunca olhei para trás. Até que, 2 anos depois, uma mensagem chegou. Era de um número que eu não reconhecia, mas o nome que aparecia no final fez meu estômago revirar. Oi, filha. Precisamos conversar. É sobre o Caio. Assinado, mamãe. Demorei 3 dias para responder. E só respondi com uma frase. Espero que não seja para pedir dinheiro. A resposta veio em minutos. Ele não conseguiu emprego. A faculdade foi interrompida. Está em depressão. A culpa é sua. Ri. Pela primeira vez em muito tempo, ri com desprezo. Eles me sepultaram emocionalmente quando me recusei a sustentar o ego deles disfarçado de um sonho de família. Agora, queriam que eu cavasse a sepultura deles com o meu dinheiro? Estavam brincando com o defunto errado. Na semana seguinte, recebi outra mensagem. Desta vez, do próprio Caio. Ele me pediu desculpas. Disse que errou ao não me defender. Disse que precisava de ajuda. Que só eu podia tirá-lo do buraco. Não respondi. Eu não sou má. Só aprendi, da maneira mais cruel, que quem estende a mão demais acaba sendo puxado para o abismo.
e eu não voltei de tão longe só para cair de novo. Mas confesso, parte de mim queria ver a cara deles. Aqueles que disseram que eu estava morta para eles. Aqueles que riram da minha decisão, que me chamam de insensível e egoísta. Queria ver se ainda tinham coragem de me olhar nos olhos agora que o castelo desabou. E, por ironia do destino, o momento veio antes do que eu esperava. Recebi um convite para um evento de negócios promovido pela prefeitura. Meu nome estava entre os homenageados da noite, como destaque em inovação e gestão. Não dei muita importância no início, até descobrir que o cerimonialista seria o mesmo professor de ensino médio do Caio. E que meus pais, por alguma razão, estariam presentes. Fui. Vesti meu melhor terno, prendi o cabelo com elegância e subi no palco com a firmeza de quem já chorou até desidratar e sobreviveu. E lá estavam eles. Sentados na quarta fileira, empalidecendo a cada frase do discurso que o mestre de cerimônias proferia. E quando ele disse: "Com vocês, a empresária revelação, ex-aluna da Escola Estadual Professor Mário Lima. Letícia Duarte." Os olhos da minha mãe encheram de lágrimas. Não de emoção. De vergonha. Caio abaixou a cabeça. Meu pai levou a mão à boca. Como se fosse ele quem estivesse prestes a vomitar o passado. E eu caminhei em direção ao palco com um sorriso calmo. Porque naquele instante, eu soube, a filha morta havia voltado. E estava mais viva do que nunca. Quando desci do palco naquela noite, eu sabia que algo havia mudado. Não no mundo. Não nos outros. Mas em mim. Durante muito tempo, sonhei com aquele momento, o reencontro com os rostos que me descartaram como se eu fosse um peso morto. Imaginava 1000 formas de enfrentá-los, 1000 discursos que colocariam cada um deles de joelhos. Mas a verdade é que bastou a minha presença. Bastou eu existir ali, de pé, sendo celebrada, reconhecida, aplaudida, para que tudo dentro deles desmoronasse. E foi exatamente isso que eu quis, que sentissem na carne o gosto do desprezo que me fizeram engolir por anos. Depois do evento, tentei ir embora sem que me notassem. Mas seria otimismo demais achar que eles não correriam atrás. Não demorou até que minha mãe me chamasse pelo nome, quase no sussurro desesperado, como se tivesse receio de que eu não virasse. E, por um segundo, eu realmente considerei seguir em frente, como uma morta que voltou apenas para dar o último olhar antes do esquecimento definitivo. Mas eu virei. Ela estava pálida, com o cabelo desalinhado e um semblante que não combinava com a mulher altiva que me expulsou da vida dela com apenas uma frase. Ao lado, meu pai, com os braços cruzados, tentando parecer impassível, mas com os olhos trêmulos demais para sustentar o teatro. E Caio, um pouco mais atrás, com a camisa amassada e a postura de quem não sabe mais onde se encaixa no mundo. Letícia, minha mãe começou, como se a palavra tivesse espinhos na garganta. Filha. Não. Eu a interrompi, firme. Não me chame assim. Filha não é descartável. Ela fechou os olhos, como se aquilo atingisse mais do que deveria. Mas eu sabia que não era remorso. Era orgulho ferido. Nós erramos, tá bom? Disse ela, com as mãos unidas como quem implora, mas ainda presa a um orgulho que grita por cima da humilhação. O Caio estava com dificuldades, e você parecia tão bem. Então a solução foi me enterrar? Rebati. Fingir que eu não existia mais? Vocês acharam que eu ia morrer mesmo? Claro que não. Ela respondeu, mais alto do que queria. Só achamos que você voltaria quando entendesse. Que ia cair em si. Cair em si? Soltei uma risada sem humor, vocês disseram que eu estava morta. Me apagaram da família. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem no meu aniversário. Nem quando fui hospitalizada por exaustão no ano passado. Nada. Para vocês, eu realmente tinha morrido. Só estão aqui agora porque Caio fracassou. O silêncio que se seguiu foi espesso, como se engolisse o ar ao redor. Meu pai, até então calado, deu um passo à frente. A gente só queria o melhor para ele. Ele é mais sensível, você sabe disso. Sempre foi. Não tem a mesma frieza que você. Frieza? Soltei em tom baixo, e caminhei até ele, parando a menos de um palmo de distância.
Não confundam minha força com frieza. Eu só me tornei forte porque vocês nunca deixaram outra opção. Ele desviou o olhar. Mas minha mãe ainda insistia. Letícia, por favor. O Caio está mal. Você poderia, e sei lá, conseguir uma entrevista de estágio para ele? Falar com algum contato seu? A indignação queimou minha garganta como ácido. Agora eu sirvo? Agora que a medalha está no meu peito? Agora que o erro de vocês virou manchete de jornal? Querem que eu estenda a mão para o queridinho que me viu ser banida e não moveu um músculo? Ele está arrependido. Minha mãe balbuciou. Arrependido não por mim, mas pelo próprio fracasso. Isso não é arrependimento, é desespero. E eu não vou ser o bote salva-vidas de quem furou meu barco. Eu virei as costas. Letícia, por favor. Gritou Caio, pela primeira vez. Sua voz estava embargada. Eu não sabia o que fazer, eles me pressionaram, eu só queria ser como você. Parei. Lentamente. E me virei. Caio, você teve todos os privilégios. Cada escolha sua foi apoiada. Eu fui deixada de lado, desprezada. E ainda assim, você queria ser como eu? Então escuta com atenção. Ser como eu significa levantar sozinha quando o mundo inteiro te empurra para o chão. Significa olhar nos olhos de quem te traiu e seguir em frente sem piscar. Se quer ser como eu, começa do zero. Sem ajuda. Sem muletas. Sem mim. Voltei a andar sem olhar para trás. Naquela noite, cheguei em casa com o peito pesado, mas não de dúvida. Era exaustão emocional. Porque por mais que eu quisesse me proteger, parte de mim ainda sangrava por dentro. Eu não os odiava. Mas nunca os amei. Não da forma que uma filha deveria amar. Porque nunca fui ensinada a isso. O afeto que recebi sempre foi condicionado. E o amor condicionado é só um contrato com cláusulas abusivas. Eles haviam me matado para poderem viver em paz com a escolha de ignorar minha dor. Agora queriam que eu ressuscitasse para salvar o orgulho deles. Mas eu já tinha aprendido a diferença entre ser boa e ser burra. Nos dias seguintes, os recados continuaram. Mensagens, e-mails, até flores anônimas na recepção do meu escritório. As funcionárias começaram a comentar. Uma delas, sem saber da história, disse: Seu irmão é bonito. Parece um pouco perdido, mas tem olhos tristes. Sorri, sem corrigir. Eles não precisavam saber. Aquilo tudo era passado. Um passado que eu fazia questão de manter onde sempre esteve, longe de mim. Eu não estava interessada em vingança explícita. Não precisava disso. Porque meu triunfo já os esmagava sem que eu dissesse uma palavra. Cada conquista me era um lembrete da filha que rejeitaram. Cada artigo sobre minha empresa, cada convite para palestrar, cada reportagem, era uma punhalada silenciosa no ego deles. E eu? Eu continuava. Mais forte. Mais fria? Talvez. Mas definitivamente mais viva do que nunca. Quando a última flor murchou na recepção do meu escritório, as mensagens cessaram por alguns dias. Um silêncio estranho caiu. Mas eu já conhecia bem aquele tipo de silêncio, não era paz. Era pausa. Era o tipo de respiro que se toma antes do próximo golpe. E eu estava certa. Na sexta-feira seguinte, cheguei para uma reunião e minha secretária estava branca como papel. Dona Letícia, seus pais estão na recepção. Disseram o que querem. Perguntei, sem me abalar. Querem conversar. Sobre algo urgente. Falaram que envolve documentos. Suspirei fundo, tirei o blazer com calma, pendurei na cadeira e pedi que mandasse entrar. Era hora de encerrar aquilo de uma vez por todas. Quando abriram a porta, vi nos olhos deles que algo havia mudado. Não era apenas desespero. Era desespero acompanhado de medo. Pode falar, disse, seca, sem sequer oferecer cadeira. Meu pai foi direto, como se cada segundo de silêncio o enforcasse. Recebemos uma notificação judicial. É sobre a casa da sua avó. Travei.
Aquela casa havia sido construída pela minha bisavó. Era onde passei os verões da infância, onde aprendi a andar de bicicleta, onde plantei meu primeiro girassol. Mas a casa havia sido deixada, segundo me disseram anos atrás, em nome da família, um termo tão genérico que nunca me dei ao trabalho de questionar. Que tipo de notificação? Perguntei. Minha mãe sacou um envelope amassado da bolsa. Uma contestação de posse. Está no seu nome. Pesquei devagar. Está no meu nome? Sim, ela respondeu, engolindo em seco. A sua avó deixou um testamento. Ela registrou tudo. Mas nunca nos contou. Peguei o documento. E lá estava, Letícia Duarte. Herdeira universal. Tudo. A casa, o terreno, o inventário. O nome deles não era sequer citado. Um advogado, contratado pela própria avó antes de falecer, registrou o documento em cartório e o manteve sob sigilo. E agora, 2 anos depois da morte dela, a posse havia sido oficialmente transferida. Eles teriam 30 dias para desocupar. Ela não confiava em nós, minha mãe murmurou, quase para si mesma. Acertou em cheio, não é? Rebati. Sabia exatamente quem vocês eram. Talvez tenha visto o que eu ainda não conseguia enxergar. Letícia, escuta, meu pai começou, e pela primeira vez vi seu orgulho completamente despedaçado. Se perdemos aquela casa, perdemos tudo. Está hipotecada. Eu travei. O quê? Fizemos um empréstimo, ele confessou, desviando os olhos. Usamos a casa como garantia. A faculdade do Caio, as dívidas do consultório da sua mãe? O sangue gelou. A audácia. A desonestidade. A confiança cega de que o mundo girava ao redor do conforto deles. Eles hipotecaram uma casa que não lhes pertencia. Apostaram no meu silêncio como sempre fizeram. Apostaram que eu continuaria apagada, submissa, invisível. Mas esqueceram que eu renasci das cinzas que eles mesmos colocaram fogo. Vocês cometeram fraude. Falei, seca. E o banco vai cobrar. Não de mim. Mas de vocês. Letícia, por favor, minha mãe implorou. Estamos pedindo ajuda. Não queremos que Caio saiba disso. Ele já está abalado demais. Eu sorri. Não querem que ele saiba que, além de egoístas, vocês também são criminosos? Que surpresa! Meu pai deu um passo em minha direção. Pelo amor de Deus, filha. Eu não sou filha de vocês. Lembra? Vocês deixaram isso bem claro. Agora, tratem-me como a estranha que enterraram 2 anos atrás. Porque é exatamente o que sou. Saíram da minha sala cabisbaixos, sem forças para sustentar a postura arrogante que tanto me assombrou por toda a vida. Quando a porta se fechou, me sentei e fechei os olhos por alguns segundos. Não para descansar, mas para controlar o vendaval de sentimentos que me arranhava por dentro. Minha avó havia me deixado aquilo como proteção. Como última prova de afeto. Ela viu o que eu vivi. E me deu, em silêncio, uma arma que agora se revelava mais poderosa do que qualquer discurso. No final da semana, procurei o advogado responsável pela herança. Ele me recebeu com olhos marejados, dizendo: Sua avó falou muito de você. Disse que você era a única que escutava sem julgar. Que sempre teve alma velha, forte e sábia. Engoli a emoção em silêncio. Quero manter a casa. E cobrar o que é meu. Até o último centavo. Eles podem tentar contestar? Que tentem. Eu tenho tempo. E tenho dinheiro. E eles só têm desespero. O processo foi rápido. Quando o prazo se esgotou, o banco foi notificado da fraude. A dívida passou a ser deles. E, em menos de 2 semanas, a primeira parcela venceu. E eles, como sempre, se voltaram para mim. Chegaram à minha porta com os olhos molhados e as mãos vazias. Letícia, por favor, minha mãe murmurou, sem maquiagem, sem forças. Você vai deixar a gente perder tudo? Sim. A resposta foi tão direta que nem eu esperava. Mas era verdade. Fria.
Justa. Irrefutável. Isso não é justo. Gritou meu pai. Você tem dinheiro. Está nadando em fortuna enquanto sua família quebra. Vocês quebraram quando me abandonaram. Só agora estão sentindo os cacos. Fechei a porta com calma. Sem ódio. Sem pressa. Mas com a firmeza de quem aprendeu que perdão não é o mesmo que conivência. E, pela primeira vez, dormi profundamente. Sem vozes na minha cabeça. Sem medo. Sem fantasmas. A casa agora era minha. O silêncio, também. E naquele silêncio, eu encontrei paz. Dias depois que fechei a porta na cara deles, começaram os rumores. Gente da vizinhança, ex-colegas de escola, conhecidos de infância que nunca me deram bom dia, todos pareciam ter descoberto de repente que eu era a filha cruel que deixou os pais falirem. Ela é fria como gelo, ouvi dizerem no mercado. Rica e ingrata, comentavam nas redes sociais. Sempre foi esquisita, sabia que um dia ela ia fazer isso, cochichavam por trás dos monitores, protegidos pela covardia anônima da internet. Mas eu não me defendi. Nenhuma vez. Porque não me importava. Quem me matou não pode esperar flores da minha mão. Não pode esperar lágrimas de saudade ou gestos de compaixão. A verdade é que, se você enterra uma filha viva, não tem o direito de chorar depois porque ela não volta do túmulo. O que eu não esperava era o que aconteceu depois. Em uma tarde de terça-feira, quando voltava de uma reunião em Campinas, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi por instinto. A voz do outro lado era baixa, quase sussurrada. É do Hospital Central. A senhora Letícia Duarte? Sim. Aconteceu alguma coisa? Seus pais deram entrada hoje, vítimas de um princípio de incêndio. O endereço registrado como contato de emergência é o da senhora. Por um momento, eu não consegui responder. Não por preocupação. Mas porque me espantava a ousadia deles. Mesmo depois de tudo, ainda me usavam como último recurso. Como a última carta suja na manga. A mulher que renegaram, agora nomeada como uma pessoa de confiança na emergência médica. Fui até o hospital. Fria. Sem pressa. Sem pressentimentos. Minha mãe estava sentada, com uma manta nos ombros, tossindo por causa da fumaça. Meu pai, com a mão enfaixada, olhava fixamente para o chão. Quando me viram, as expressões não foram de alívio. Foram de vergonha. O que houve? Perguntei, de braços cruzados. Esquentamos água num fogareiro, ela respondeu, com a voz fraca. Não temos mais gás, nem luz. Deixamos cair um pano. E quase queimaram a casa. Completei, seca. Não é mais nossa, meu pai disse, sem levantar os olhos. Exato. E ainda assim, colocaram fogo no que nunca lhes pertenceu. Eles não responderam. E eu sabia que, ali, não havia mais espaço para teatrinhos. A humilhação era real. E, ironicamente, não veio pelas minhas mãos. Vieram deles mesmos. Do desprezo, da arrogância, da mania de se acharem intocáveis. Vocês precisam de um abrigo? Perguntei, sabendo exatamente o que vinha a seguir. Minha mãe assentiu. Por enquanto. Só até conseguirmos algo. Então falem com assistência social. Ou com Caio. Ela me encarou. Ele não quer mais saber da gente. Disse que está cansado de ser manipulado. Arqueei uma sobrancelha. Interessante. Parece que o brinquedo de estimação também quebrou. Letícia, minha mãe tentou um último apelo, agarrando meu braço com as mãos finas e frias. Nós somos seus pais. Soltei o braço devagar, sem violência, mas com uma firmeza que a fez recuar um passo. Pais não são aqueles que só aparecem quando precisam. Vocês me enterraram com palavras. Fingiram que eu não existia. Usaram meu nome, meu silêncio e minha ausência como desculpa para destruir tudo que encostam. Agora querem colo? Comida? Casa? Eu fui criada no desprezo de vocês. E é só isso que eu posso devolver.
Ela chorou. Chorou mesmo. Ali, no meio do hospital, como se de repente tivesse descoberto que as palavras ditas anos atrás voltaram para morder suas costas. Mas era tarde demais. As lágrimas não lavam crueldade. Só espalham. Voltei para casa em silêncio. Meus passos ecoavam na sala, vazia de barulhos e cheia de certezas. Eu sempre achei que, no fundo, queria vê-los quebrados. Mas não. O que eu queria mesmo era vê-los reconhecendo, com cada osso do corpo, que eu nunca fui o erro da família. Que eles eram. Sempre foram. 2 dias depois, a assistente social me ligou. Informou que meus pais haviam sido abrigados temporariamente, mas a situação era delicada. Eles não tinham como se manter. Caio havia deixado a cidade. Disse que precisava de distância dos pais que destruíram tudo que tocavam. Eles estão sozinhos. A mulher disse, esperando alguma reação. Sempre estiveram. Só agora perceberam. Respondi. Mas aquela frase me assombrou. Sozinhos. Não porque eu me sentisse culpada, mas porque me lembrava da menina que eu fui. Sozinha. Ignorada. Em silêncio. Sem voz. Eu cresci sozinha. E ninguém ligou. Então por que agora eu deveria? Na semana seguinte, recebi um envelope em minha mesa. Sem remetente. Dentro, havia uma única foto, eu, com uns 6 anos, sentada no quintal da casa da minha avó, sorrindo, com os pés sujos de terra. Atrás da foto, uma frase escrita com a caligrafia da minha mãe. Você foi feliz. Por pouco tempo. Mas foi. Eu não chorei. Eu ri. Não pela frase. Mas pelo desespero escondido nela. Era o último truque. O último suspiro de quem sabia que, agora, não havia mais nada a que se agarrar. Nem ao passado. Porque até o passado, agora era meu. O envelope com a foto não saiu da minha mesa por dias. Não porque me causasse dor. Pelo contrário. Cada vez que meus olhos cruzavam aquela imagem, eu lembrava o que me tornaram quem sou. Uma garota deixada de lado. Esquecida no canto do quintal, achando que o amor vinha em migalhas. E agora, uma mulher inteira, que aprendeu a amar a si mesma quando ninguém mais o fez. Na semana seguinte, fui chamada para uma homenagem na universidade onde estudei. Desta vez, como ex-aluna de destaque. Um dos patrocinadores era uma empresa de tecnologia da área da saúde. E a reitora, com um sorriso sereno, me disse: gostaríamos de oferecer uma bolsa de estudos completa, em seu nome. Para um aluno de baixa renda. Que tal dar essa oportunidade a alguém que realmente vá honrar? Respirei fundo. Senti o ar entrar nos pulmões como um prêmio silencioso. Eu adoraria. Mas com uma condição: quero escolher a pessoa. Ela concordou. Eu sabia exatamente o que fazer. Caio estava morando em uma república modesta, num bairro afastado. Quando bati na porta, ele demorou a atender. Tinha olheiras profundas, o cabelo maior e uma expressão derrotada de quem já não acreditava em milagres. Letícia? Assenti. Vim aqui para te dar uma chance. Uma. E não é porque você merece. É porque alguém precisa quebrar esse ciclo. Ele me olhou como quem esperava um tapa e recebeu uma luz. O que você quer dizer? Entreguei um envelope. Dentro, a carta da universidade, com os dizeres oficiais da bolsa de estudos. Integral. Reconhecida. Uma oportunidade real. Se ainda quiser estudar medicina, pode. Mas dessa vez, por méritos seus. Sem pisar em ninguém. Sem usar o sangue dos outros como degrau. Caio desabou ali mesmo. Chorou de soluçar. Eu não chorei com ele. Não porque não sentisse nada, mas porque já havia chorado demais por nós dois. Por quê? Ele perguntou. Depois de tudo que fizemos com você? Porque eu sou tudo que vocês disseram que eu não era. Porque eu não sou como vocês. Antes de ir embora, deixei claro. Se falhar, se usar essa chance para me envergonhar, nunca mais verá meu rosto.
E desta vez, quem vai te enterrar, serei eu. Meus pais não gostaram quando souberam. Ele te renegou. Gritou minha mãe. E você ainda o premia com isso? Ele é só o reflexo de vocês, respondi. Só que, diferente de vocês, ele ainda pode mudar. E nós? Perguntou meu pai. Vai nos deixar aqui, apodrecendo? Vocês já estão apodrecidos por dentro. Só estou deixando o cheiro escapar. Na semana seguinte, os jornais divulgaram a história da empresária que financiou um aluno para cursar medicina com uma exigência, que ele jamais repetisse os erros da própria família. O nome não foi revelado por mim. Mas os repórteres descobriram. E quando a matéria saiu, o telefone tocou o dia inteiro. Ofertas. Convites. Propostas. E também, ameaças. Mensagens anônimas diziam que eu era uma monstra. Que destruía a própria família. Que não tinha coração. Mas nenhuma delas me feriu como feriram as palavras ditas por quem deveria me amar. Porque agora, eu tinha mais do que dinheiro. Tinha controle. Voz. Nome. E acima de tudo, paz. Certo dia, passeando pela casa que herdei, encontrei uma carta antiga, escondida em um dos livros de minha avó. O envelope trazia meu nome escrito com uma caligrafia tremida. Abri com as mãos trêmulas. Letícia, se estiver lendo isso, é porque o tempo me levou antes que eu pudesse te abraçar como você merecia. Eu sempre soube que você seria forte, mas torcia para que não precisasse ser. Que alguém enxergasse o tesouro que você é. Se isso não aconteceu, saiba que eu vi. Eu vi cada gesto seu. Cada lágrima escondida. Cada injustiça. E deixei tudo o que pude para te lembrar disso, você é a herdeira do que é justo. Nunca aceite menos. Chorei. Não porque precisava. Mas porque merecia. Naquela noite, acendi todas as luzes da casa. Andei pelos corredores como quem assume um trono. E quando me olhei no espelho antigo do corredor, pela primeira vez, vi uma mulher inteira. Não uma sobrevivente. Não uma filha renegada. Mas uma vencedora. Meses depois, fui chamada para uma reunião da prefeitura. Me pediram para discursar em um evento sobre justiça e superação. No público, estavam todos os que antes viraram o rosto para mim. Agora, me aplaudiam de pé. Entre eles, meus pais. Sentados na última fileira. Calados. Pálidos. Envelhecidos. E pequenos. Muito pequenos. Quando olhei nos olhos deles, percebi, não sentia mais raiva. Sentia pena. Mas não aquela pena que perdoa. Era a pena de quem olha para uma ruína e sabe que não vale a pena reconstruir. No meu discurso, disse apenas: muitos me enterraram viva. Mas eu cavuquei a terra com as próprias mãos. Subi de volta com os ossos em carne viva e construí meu império em cima da dor que me causaram. Se querem saber como vencer, lembrem-se de quem vocês eram. E escolham ser alguém melhor. Silêncio. Depois, aplausos. Eles não bateram palmas. Mas eu bati. Por mim. Por quem fui. Por quem me tornei. Por quem, enfim, viveu. Fim.